E aí, galera, vamos falar agora de um ganhador de Oscar, né? De melhor curta-metragem, o Dois Estranhos, curta em exibição na Netflix. Então, se você não viu, tem spoiler. Mas é muito. Não é muito. Vamos analisar. Cara, não tem nem muito o que dizer sobre esse curta, né? Porque ele é muito objetivo. Acho que por ser um curta, né? Ele não vai atrás de símbolos e etc e tal, como eu fiz com A Voz Suprema do Blues. Né? Esse curta é mais direto, objetivo, não tem outras possibilidades de interpretação a não ser aquela. Em resumo, em síntese, o preto sempre morre, não importa o que faça. Em síntese, é tudo isso. O que acontece? O personagem principal, que é o nome do personagem é Carter, se eu não me engano, é um jovem preto e ele passa a noite com uma mulher, né, enfim, que conheceu. E na saída do prédio dele, ele é abordado de forma arbitrária pela polícia, né? Uma série de. A gente como eu já tinha assistido o trailer, eu já tava criando aquela expectativa, assim, de tipo, meu, que hora que esse policial branco vai aparecer? Que aí ele chega, amarra o cadastro, abre a mochila, acende o cigarro, né, quase esbarra num outro cara. Enfim, aí o policial aborda ele de forma bem arbitrária, questiona, fica lá o tempo todo insinuando que o cigarro que ele tá fumando é um cigarro ilegal, verdinho, né? E no momento que ele deixa a mochila cair, um maço de dinheiro cai. Ele é designer, ele trabalha como designer. Enfim, e o policial questiona a origem, a procedência desse dinheiro. E quer revistar a mochila e ele é muito truculento mesmo na forma de agir, né? Tipo, não tem. A abordagem da polícia é totalmente grosseira, né? Você tá. Que é uma forma comum. Eu queria dizer assim, tentar aqui dizer que o policial tentou foi, como é que se diz, né, excepcional, foi fora da caixinha, mas é uma abordagem comum da polícia, principalmente em países que na América, né, que tem esse histórico de sistema escravocrata, e no caso principalmente dos Estados Unidos, onde de fato existiu em forma de lei a questão da segregação racial. No Brasil teve segregação? Teve. A gente costuma sempre desassociar o Brasil dos Estados Unidos, né? Dizer que eles teve relações diferentes quando se trata da população negra, mas elas são muito parecidas. Foram diferentes? Foram, mas são parecidas em si. O Brasil existia de forma muito natural, agora a gente fala de forma velada, né? Que há de forma velada o racismo, mas existia de forma muito natural até pouco tempo atrás, né? Para você ter uma noção, negros não eram permitidos entrar em restaurantes de bacanas, assim, esses restaurantes chiques, hotéis. A sua presença ali era sempre questionada. Tanto que existe uma lei no Brasil chamada Lei Eusébio de Queiroz, que a jornalista Glória Maria, para você ver que não faz tanto tempo assim, não foi, foi no século passado, mas foi praticamente ontem. A jornalista Glória Maria precisou recorrer à Lei Afonso Arinos, né, para entrar em um hotel de luxo que o gerente não permitia a entrada dela, não permitiu a entrada dela pela porta da frente do hotel. Ela tinha que entrar pela porta de serviço. Pois é. E a Lei Afonso Arinos, para quem não conhece, é da época do Getúlio Vargas, né? Essa lei sancionou o seguinte, dizia o seguinte, que fica proibida, acho que o artigo, deixa eu ver aqui o artigo primeiro, gente. Peraí, né? Fica proibida a recusa por parte de estabelecimento comercial ou de ensino, qualquer natureza, sei lá, hospedar, servir, atender, receber cliente, ter preconceito de raça ou de cor. Parágrafo único, será considerado agente de contravenção o diretor gerente ou responsável pelo estabelecimento. Aí você tem o artigo 2º que fala sobre recusar hospedagem ou hotel. Prisão de 3 meses a 1 ano e multa de 5 mil cruzeiros, de 5 mil a 20 mil cruzeiros. Recusar a venda de mercadorias em lojas de qualquer gênero, ou se recusar a atender clientes em restaurantes, enfim, prisão. Recusar a entrada em estabelecimento público de diversões ou esportes. Prisão. Recusar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino em qualquer curso ou grau por preconceito de raça ou cor. Prisão. Enfim,
Negar acesso de alguém a qualquer cargo do funcionalismo público a serviço em qualquer ramo das Forças Armadas por preconceito de raça ou cor, perda de cargo, enfim, para o supervisor lá, o funcionário, o diretor da repartição, enfim, negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade de economia mista, empresa, concessionária de serviço público ou empresa privada por causa de preconceito de raça ou de cor, prisão, além de multa. Enfim, você vê que no Brasil a gente teve uma lei na década de 1950 que já colocava como contravenção penal o racismo. Né? Aqui está sempre retratado com preconceito de raça e cor. Porque vale, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em outras etnias que também sofrem com racismo. No caso do Brasil é gritante porque a população negra é maioria. Então, quando a gente fala assim, mas no Brasil é diferente. Para existir uma lei que declare racismo como contravenção penal, meu amor, passível de prisão, então não é tão diferente assim, né? Então às vezes a gente tem que ter cautela nas coisas. Mas enfim, esse filme, esse curta, Dois Estranhos, pega dois personagens, um preto, um jovem preto, designer, não é de periferia, não é, você vê que ele tem um apartamento super bacana, é um garoto estiloso e tal, que você não tá falando de um favelado, né, como as pessoas sempre gostam de justificar. Você tá falando de né, como cidadão de segunda classe, não é? E do outro lado, um policial branco, que tá ali, né, no cumprimento do seu dever. Mas que dever é esse? Assassinar só as pessoas pretas, né? Pelo jeito. Mas enfim, o filme, o bacana desse curta, ao deixar de forma muito objetiva isso, de que não importa o que faça, o preto sempre vai morrer, o policial branco sempre vai matar o preto, que ele faz o roteirista do filme, que é o Trevor Freer, ele é humorista também. Então ele dá uma certa leveza. Eu imaginei que eu fosse, assim, desabar, tipo quando você assiste Olhos que Condenam, por exemplo, desabar de lágrimas. Mas o filme acaba trazendo uma certa leveza, um ponto, não é comédia, né? Mas traz uma leveza, porque o Carter não desiste, né? Aquela cena dele ser assassinado pela polícia vai se repetir o filme todo, é um círculo, né? Primeiro ele morre asfixiado, o policial dá um estrangulamento nele, e ele repete até aquela frase que foi usada pelo movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, como eu não consigo respirar. Que tantos outros negros usaram, né, nessa abordagem truculenta da polícia, né? Tanto George Floyd, como aquele outro jovem ambulante que vendia cigarros. Enfim, e aí você tem depois, ele vai morrer por tiro, porque ele percebe que a polícia tá no encalço dele e falou assim, não, ele vai, cada vez que vai repetindo a cena, esse acontecimento, ele vai tentando salvar a sua própria vida, né? Ao ponto dele vai correndo pra esquerda, corre pra direita, ao ponto dele conversar com a mulher que ele tava tendo uma relação ali, que ele passou a noite, e falava assim, tá acontecendo isso repetidamente, mas já aconteceu já umas 99 vezes e o policial branco sempre me mata. Aí ela fala, eu sou libriana, então eu sou diplomático, então por que você não conversa com ele? E é o que ele faz, ele vai de uma primeira, vai na segunda, inclusive tem um momento assim, um diálogo, que eu acho que é também um dos auges da cena, é que ele vai conversando com um policial dentro da viatura. Né? E aí parece que, bom, acabou o curta, né? Vai ser aquela irmandade, paz e amor, o branco vai entender a situação do preto, ele vai ver que ele tem uma casa, que ele é não é um cidadão de segunda classe, como os Estados Unidos se coloca, né? Que ele é um cara que tem uma profissão, que tem, sabe, um cidadão, não tem nada demais. E aí o policial dá essa carona pra ele e simplesmente quando você acha, uau, acabou, é um curta, né? Acabou, né? Fizeram as pazes, ele conseguiu sobreviver. E aí não, aí o policial começa a bater palma e diz assim, você quase me convenceu, não sei o que, pá. E mata de novo o Carter, dá um tiro nele, e pelas costas, né? Pra você ver como a covardia, né? E o que é excelente, aliás, fica até uma dica pra vocês, se vocês de alguma maneira forem abordados ou
por qualquer pessoa, inclusive, não é só policial não. Dê as costas. Se você vê que não tem jeito de escapar, dê as costas, porque se o crime foi investigado, vai ver que foi covardia, tá? Atirar pelas costas, desarmado, significa que você significa que você, né, foi assassinado sem chance de defesa. Bom, e aí o policial... Só que o mais louco é que o policial fala antes de assassiná-lo. Quer dizer assim, cara, não interessa, sabe? Presta atenção lá, sabe? Não interessa. A gente vai sempre matar vocês, não importa. Isso vai ser... E o policial tem consciência, né, de que a cena vai se repetir de novo. Mas ele fala que ele vai esperar, sim, com muito prazer pra aquilo acontecer novamente. Deixa eu desligar aqui. E nesse momento fica muito claro, assim, de forma objetiva, é que a branquitude, ela precisa do racismo para justificar para sobreviver, justificar a sua existência, né? Então, e ela usa até de meios legais, né? Porque a burguesia, ela detém tanto o sistema financeiro como o sistema político. Então, ela tem o poder de decidir sobre quem vive e quem morre. O sistema é tão cruel, tão absurdo, que ela coloca dentro de si, dentro de um sistema da branquitude, ela tem conflitos entre si, conflitos internos, que não é externalizado para não mostrar a fragilidade do seu sistema. Mas o que é o conflito externo, que é esse conflito racial, esse conflito também de classe, né, de colocar quem é o cidadão de segunda classe, que não merece viver, que não está trabalhando, que não está rendendo para o sistema, ele mostra o seu poder de violência, né? E o seu poder político também, porque aí ele afasta qualquer viés, qualquer ação política para esses grupos, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, você tinha... negro não podia votar, negro não podia frequentar escolas de brancos, né? Tanto que quando os negros começam a ter o acesso, lá na década de 60, ao ensino, à escola de brancos, né? Os brancos criam o quê? A escola particular, para separar, de novo, para segregar. E quem fica com o ensino público são os negros. E durante um bom tempo, eu não sei como é que está a situação do ensino hoje nos Estados Unidos, não tenho um conhecimento dessa realidade, eu acredito que esteja nota 10. Mas durante um bom tempo, década de 80, 90, o ensino público era muito... racista. Até hoje né? No Brasil a gente vive isso, né? A escola no Brasil, ela é racista. Então, cara, você com esse filme, você começa a pensar em como o sistema te cerca de meios para diminuir e negar qualquer acesso ao topo. E até mesmo quem consegue ser a exceção dentro desse sistema racista sofre agravos, né? Você tem aí o Paul Pogba e até a Beyoncé, que são milionários, ricos, né? E ainda assim sofrem racismo. Porque a gente vive no sistema político, no Brasil e no mundo afora, um sistema político fundado na crença da superioridade racial. Então, o que esse curta veio nos trazer é ou a gente revida ou a gente morre.